Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de Eça de Queiroz, o nosso escritor português realista, que é fantástico, né? E eu tô com um texto aqui muito bacana que fala sobre essa aos olhos do Antônio Cândido. Então, a gente está. O ideal depois é ler o texto do Antônio Cândido, um artigo muito importante que ele escreveu sobre o Eça de Queiroz. O Antônio Cândido escreveu o artigo intitulado Entre Campo e Cidade. Esse artigo ele foi publicado no livro do Centenário de Eça de Queiroz e posteriormente, em 64, ele entrou na coleção, entrou no rol dos textos do Tese e Antítese. Esse artigo Entre Campo e Cidade, depois a gente pode pegar o texto no original, mas assim, por celeridade de tempo, a gente está pegando um olhar sobre esse texto, ele é um texto profundo, a respeito da importância da obra Os Maias, escrito por Eça de Queiroz, a importância da obra Os Maias dentro desse cenário de equalização ou de equilíbrio temático de Portugal, principalmente no seu processo de desenvolvimento, de modernização, e que está amarrado à tradição. Então você tem aí um país, né, com uma tendência ao desenvolvimento, um país com uma tendência ao crescimento. A gente inicia naquele período especial, né, de uma monarquia constitucionalista, né, um período também chamado Regeneração, onde foi governado por liberais ali na década de 50, 60. E essa administração liberal trouxe os trens de ferro, trouxe também um certo liberalismo realista, né? A gente tem a questão Coimbra, que está ligada aos autores realistas em oposição aos escritores românticos, que eram escritores que trabalhavam muito com a história. Então, nesse artigo que eu vou trabalhar, o artigo do artigo, eu vou analisar aqui. O autor é o Antônio Augusto Neri. Ele faz uma leitura do artigo do Antônio Cândido. Eu vou usar ele assim como primeiro ponto, depois a gente pode acessar o texto do Antônio Cândido. E aí o que a gente vai entender? Então, o primeiro ponto é que, na verdade, a gente tem um limiar aí da obra do Eça, que é Os Maias, né? Então, a escola, a academia, ela acaba ficando muito... criando um marco temporal, né? As obras que foram escritas antes dos Maias, né, de 88, consideradas são obras marcantes, principalmente Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, que, na verdade, né, se você considerar o Crime do Padre Amaro, a primeira obra realista em prosa, em língua portuguesa, né, da literatura portuguesa. E se você pegar o Primo Basílio, depois como uma evolução de sofisticação de linguagem, uma evolução das temáticas, uma evolução da perspectiva da estrutura narrativa, criando um novo tecido narrativo, um novo jogo narrativo. Então, o texto aponta para algumas considerações do Antônio Cândido. Eu optei por esse texto por ter um caráter assim resumido e muito pontual. Então, aqui no próprio texto, há uma comprovação, né, de que nos primeiros escritos do Eça, a gente tem uma crítica à burguesia, principalmente nesse atrito que havia da questão do desenvolvimento versus nacionalismo, versus tradição, versus monarquia, né? Esse equilíbrio, né? Os defeitos de uma classe transformam-se em defeitos nacionais. Essa burguesia a gente tem que ver que ela está ligada ao romantismo, é aquela família romântica que aspirou por ascendência financeira via da abertura comercial, via de um liberalismo também, né? E que de repente essa burguesia romântica ela está expirando, né? Está exaurindo as suas forças, e principalmente porque ela ainda mantém certa tradição religiosa, né? E certa tradição social de uma oligarquia ou de um oligopólio, justamente por isso que veio a riqueza dessas classes burguesas, né? Então essa classe burguesa em busca dessa cultura, que a própria personificação do romantismo, é tudo aquilo que o Eça,
mas quer criticar, né? Assim como Machado também criticou, assim como o José de Alencar aqui no Brasil retratou essa burguesia. E aí é claro que ele une esse defeito da classe como se fosse o próprio defeito nacional, né? Fazendo uma analogia aí entre o que ele chamaria aí de uma classe social dominante e traduzindo um pouco a identidade portuguesa. Posteriormente, na última década de vida, essa pareceu mediar esta crítica, né? Claro que ligados a aspectos da vida deles, né? O percurso que o Essa atuou nos devidos setores da vida. Então, uma hora você é jovem, é opositor a um establishment, a um processo econômico, um processo social, e de repente você já está dependendo dele, né? Assim como o Machado, na tecla que eu bato de que Machado atenuava a crítica para conviver, né? com quem ele criticava, né? Com os escravocratas, com os apolíticos, ele atenuava para tentar conviver, até porque eram dominantes econômicos. Muito provavelmente por uma série de acontecimentos de sua vida que fizeram adequar e amadurecer, né, os temas. Claro que sem, contudo, perder, né, o tom de crítica social. Então, o Essa ele acaba sendo mais violento do que o Machado de Assis do ponto da crítica social. Então, esse amadurecimento, a palavra citada pelo Neri aqui, amadurecimento, os teóricos, segundo Neri e segundo o que ele busca no Antônio Cândido, eles não souberam compreender, né? E acabaram por dividir a obra do escritor nessas duas partes, né? A das primeiras obras, que são aquele realismo mais crítico, né? Um realismo ácido do Crime do Padre Amaro e do Primo Basílio, duas obras-primas praticamente. Por mais que o Machado critique o Primo Basílio por falar que é uma obra incompleta e que ela não tem um nível de sofisticação, e talvez não tenha um nível de sofisticação de domínio da realidade que tem o Machado, mas do ponto de vista da força, do impacto, né, da agressividade, com certeza o Essa ele está um pouco à frente. É claro que o realismo crítico das primeiras obras, o Essa, ele vai trazer um tom mais apaziguador, né, um tom mais tranquilo, menos crítico, claro, né? E a principal justificativa para essa divisão do que a crítica normalmente faz, né, é que essa havia mudado a sua ideologia já no final da vida, né? Por trabalhar os seus escritos valorizando a cultura portuguesa que até então ele rebatia. Então é uma coisa, um raciocínio aí para você aí que está assistindo o vídeo, você fazer de maneira bem simples. Se a gente tem o romantismo como um período que idolatra a história e idolatra a tradição portuguesa, e se você tem o realismo como um período inovador que ataca o romantismo, automaticamente você atacaria essa tradição portuguesa e essa história medieval portuguesa. Dois críticos portugueses, né, o José Saraiva e o Jaime Cortesão, eles são um dos exemplos dessa voz crítica tradicional, né, que fazia essa distinção de um Essa mais manso e de um Essa mais bravo. E aí é que ele perdurou por muito tempo, né? Ou se impingia aos textos um reacionarismo negativo, né? Então, Saraiva, as ideias de Essa de Queiroz, ou um reacionarismo positivo, né? Caso em Cortesão e seu Essa de Queiroz é questão social. Então, a própria crítica colocava o Essa de várias perspectivas, um reacionário, né? Alguém que valoriza as ideias mais tradicionais ou que valoriza um certo passado, né? Certos valores de honra, de história, historicidade de Portugal, né? E aí, mais que isso, traz benefícios, né? Saraiva, pretendendo uma orientação socialista, exclui de análise os escritos apaziguados, né? Da última fase, e Cortesão faz o contrário, ele dá mais ênfase à última produção, né? E que enaltece as nuances conservadoras encontradas nesses textos. É claro que o Essa envelhece, ele vai ficar mais conservador, ele vai abandonar aquela linha mais progressista de liberdade, e também, por outro lado, um Essa inicial mais socialista, tal, pelas ideias do Proudhon, as ideias que alimentaram, né,
que alimentaram ali o realismo português daquele momento. Então, assim, a gente tem dois críticos aqui, né, colocados até o presente momento, onde eles se polarizaram nessa tentativa de explicar, né, um e outro. Tais leituras tiveram muitos seguidores que não contestaram essa polarização. É legal que essa polarização a gente sempre vê, né? Mais progressista, mais reacionário, mais conservador, né? E teve outros que aderiram a outra vertente, não ficaram nessa polarização. Se a gente for notar bem, segundo o texto, segundo Neri, ambas vieram a lume na segunda metade da década de 40, deflagrado pelo centenário do nascimento de Essa, acontecido em 45, em momento do final da Segunda Guerra Mundial. E aí, o próprio Neri vai trazer uma coisa aqui interessante. A proposta de leitura da obra do Essa, que vai ser averiguado nesse texto do Antônio Cândido, é justamente publicada nesse momento da década de 40, onde tem essa conservadora e essa mais progressista. Mas, incompreensivelmente, parece não ter tido o mesmo alcance e reconhecimento, né? Possivelmente pelo fato de refutar a leitura polarizada. Então, o texto do Cândido, ele publicado meio mais ou menos na época, mas de repente ele não trata dessa polarização, então não teve o devido alcance. Eu estou se referindo aqui ao texto Entre o Campo e a Cidade, né, que foi escrito aqui em 45, bem naquele momento do centenário do Eça de Queiroz. Né? E aí ele vai pegar as ideias do Cândido, e a gente vai colidir as ideias dele com as ideias com que ele resgata ali do artigo. Ao que nos parece, as ideias de Cândido só foram efetivamente reconhecidas em 64, quando foram inseridas no livro Tese e Antítese. Aí era até um contexto, de repente, um momento teórico onde as pessoas começaram a aceitar leituras diferentes do Essa, sem ser o Essa conservador e o Essa progressista liberal. Né? E aí, o texto do Cândido, Entre o Campo e a Cidade, é hoje talvez considerado, né, segundo Neri, o texto, um dos mais fundamentais para entender esse apaziguamento entre essas duas tensões que ficaram por muito tempo aí sendo debatidas, né? Ficaram sendo debatidas até hoje, essa polarização desses dois S. E aí, é claro, qual que é a técnica que o Cândido usa, né? No artigo, o Cândido usa a técnica de articulação, né, o que o Neri observa, entre o leitor do romance e o sociólogo. Então, a gente tem uma articulação aí da importância da obra do Essa dentro de um contexto social. Né? E essa articulação entre leitor, entre ler o romance e o impacto que esse romance traz dentro da sociedade, é uma coisa importante ao crítico brasileiro. Ele coloca, especialmente nos capítulos conclusivos do texto. Percebemos análise sobre a perspectiva sociológica. Né? Eu acho que aqui é o ponto central, porque a gente conhece que o Antônio Cândido dá esse viés, né, para suas leituras, essa abordagem de Iracema, pelo viés sociológico, do Graciliano Ramos também, de tantos outros que ele usa esse viés, até porque no livro Literatura e Sociedade ele já chama para si, né, ele acaba chamando para si a questão do leitor, da obra e do público, o trinômio caro, né? Você tem um leitor, você tem um indivíduo ali, você tem um público, leitor e público, né? Essa articulação, a obra e a crítica, né? Então ele vai trazendo, não é só um trinômio, né? Ele vai trazendo um ponto de articulação. E aí é claro que o Cândido vai trazer esse aspecto dialético dos escritos do Eça de Queiroz, que segundo o Neri, aqui na visão dele, né, do escritor do artigo, a visão dele, que melhor explicita a adaptação temática da terceira fase, desse segundo momento da produção do Essa. E a tese do Cândido ela vai girar entre esse diálogo entre o campo e a cidade. Eu acho muito caro isso, muito importante, em razão de ter estudado no romantismo e ter visto o poder, principalmente ali em Viagens à Minha Terra, do Almeida Garrett, essa importância dos limites ou da falta, né, da ausência de limites entre campo e cidade, né? Como que isso
acaba sendo engendrado aí, como que isso acaba sendo articulado. Bem, pessoal, então a grande sacada aqui, a tese principal, né, é girar em torno do campo e da cidade. E esse diálogo ele estaria permeado, né, em toda a obra de Essa. E aí a gente poderia resumir aqui que a primeira fase, que é a fase mais crítica, a gente teria a voz urbana. Então a gente teria uma voz moderna, uma voz não tão conservadora, uma voz progressista, liberal, que no atual jogo de peças do xadrez ideológico da época, progressista e liberal eram praticamente estavam alinhados, né? E na verdade essa manifestação seria a descrença do mundo agrário obsoleto, que implicava crítica, sátira, oposição desabrida ao clero, à nobreza e à burguesia, né, com o apoio das novas camadas suscitadas pela indústria e pela vida moderna. Então é natural que ele, por uma voz libertária na época, né, se desapegasse da nobreza, desapegasse da religião que estavam ali compactuadas e da burguesia que se avolumava e com o seu dinheiro e buscando espaço nessa sociedade, o Essa passasse a criticar e passasse a atacar muito veementemente. Então a gente teria aí uma primeira fase, uma espécie de um primeiro momento da primeira fase da obra dele seria a crítica ao campo. O campo ele é o cenário específico dessa história, né? Eu sempre lembro muito do romantismo e dessa historicidade portuguesa, né? Então o campo é o espaço privilegiado dessa história romântica. Já nas obras da última fase, haveria transposição para a voz rural. Então aí o Essa ele já passaria e aí eu que cito o próprio Cândido na página 52, né? Então ele vai dizer aqui, segundo as palavras do próprio Antônio Cândido, comportava um certo enlevo para com a doce modorra das gentes e das aldeias, um senso poético que aceita e compreende, afastando a revolta, acolhendo a realidade tal qual se apresenta. Então, nesse segundo momento, a gente tem algumas características, né? Essa doce modorra das gentes e das aldeias, né? Num caráter positivo. Esse senso poético do campo, né? E acolhendo a realidade tal qual se apresenta. Então, o que a gente vai ter uma dialética, porque a gente vai ter um equilíbrio de forças suspensas, antagônicas, que se fomentam, né? Essa dialética e a forma como ela é expressa, né? Para o Cândido, constituiriam, né, dois campos de luta entre dois tipos de vida, ora predominando um, ora outro, né? E o conjunto do processo revela abandono progressivo da cidade pelo campo. Então, esse êxodo rural que o Essa se propõe, e aí é que você vai ver os maias, né? O legal dos maias é esse equilíbrio, uma obra resolvida entre esses dois aspectos aí. Notadamente na ficção inicial de Essa, percebe-se a visão do homem urbano, né, que está mais interessado no fenômeno social, é tipicamente realista, né? O fenômeno social é mais importante do que os próprios protagonistas, né? Aí ele coloca aqui, ó, um tipo de resumo, né? O que o próprio Cândido vai resumir muito bem aqui. Ele vai chamar aqui, ó, o jovem bacharel socialista odiava a estagnação do país, os costumes conservadores e os grupos que os representavam. Claro, clero, aristocracia, burguesia. Tudo lhe despertava a inclinação combativa. E isso se explicaria, né, como ele diz, que é justamente aquela efervescência cultural do início da geração de 70, que é publicado o Crime do Padre Amaro em 71, já bem ali no pós-questão Coimbra, né, 68, 69, que estaria ligado ao Antero de Quental
e estaria ligado a o Castilho, dois grandes escritores, né, pontas de lança o Castilho do romantismo tradicional, né, e o próprio Antero de Quental, combativo, esse jovem bacharel socialista que buscava um novo, né, e que acabou não se vendendo, né, e que duelou, não podemos esquecer do duelo dele com o Urtigão. Então a gente teve até duelo, então é muito, muito interessante esse momento de efervescência de Coimbra aí. Para os jovens da geração, né, a gente pensava em grandes metrópoles, grandes centros urbanos, né, grandes alocações espaciais. Era basicamente tipo, exemplo de modernidade, né, a Paris, a Londres, né, que representava a vida social e cultural do novo, do que realmente do porvir. E, claro, de uma economia industrial, que ele vai chamar aqui de uma economia industrial invejável, que na verdade sempre foi, né, algo que Portugal almejou com essa raiz rural que ele tem, né, de produtor de oliva, de produtor de azeite, de produtor de vinho, de produtor de queijo, né? Então essa dualidade que a gente tem aí dentro de Portugal. Esse contraponto dessa vida social efervescente, né? Enquanto que no Portugal decadente, que ele vai chamar, né? Seria aí o outro polo, são os dois polos, de economia agrária, né? Reinavam os tradicionalismos e os arcaísmos, ligados ainda aos velhos valores, né? Monárquicos, aos velhos valores aristocráticos, feudais, de certo modo, e também religiosos. A consciência do contraste entre esse mundo civilizado, né, e esse Portugal, que ele vai chamar aqui de degradado, ele fica muito nítido no texto que ele cita aqui, ó. Causas da decadência dos povos peninsulares, escrito aí pelo Antero de Quental. Ele vai discutir exatamente isso, né, que a gente vem batendo na tecla aqui de um país de bases rurais e que vai tentar aí dar um salto econômico, industrial e moderno. No período que vai da escrita do Crime do Padre Amaro, de 1871 até os Maias, que é de 88, né, que nós tivemos o Ministério da Globo e tudo mais, que o escritor colocaria em prática esses ideais da geração e o sentido pragmático pelo qual compreendia a arte de transmitir em suas obras toda a visão pessimista com relação à sociedade burguesa, né? Então, principalmente, se você está vendo o seu cenário, Portugal ainda vivendo uma monarquia constitucional, né? Portugal vivendo ainda de uma indústria ainda iniciante, de uma economia ainda austera, né? Então, é claro que o Essa ele vai tentar atacar ele como um liberal, como um inovador, um progressista da época, ele vai tentar ver isso aqui. E aí, aqui é legal, e aí você que está acompanhando aí, um ponto que é importante dessa primeira fase pessimista do Essa, e eu acho que um ponto que é muito, muito, muito importante, é o recurso literário da caricatura. Né? É típica característica realista, até mais naturalista, né? Porque é mais radical um pouco, da caricatura dos personagens tipo, como forma de martelar essa questão social. Então ele vai dizer aqui, ó, cada personagem deixará de ser apenas personagem para transformar-se em paradigma. Né? Ou seja, os personagens tipo, né, que são tão importantes aqui para o realismo. É encarnar um tipo social, a louvar ou combater. Essa simplificação limita a humanidade dos personagens. Então, para o Cândido, focar muito no processo, na crítica, né, e esquecer um pouquinho de elaborar melhor os personagens, acaba sendo uma limitação humana desses personagens. Mas ele reforça a intensidade do problema e, portanto, desse romance eminentemente social, de oposição e de combate. Então, se você cria um romance incisivo, querendo mostrar um retrato social, você acaba tirando um pouco de energia dos personagens. Porque talvez, teoricamente, uma coisa para a gente pensar, um personagem bem resolvido, um personagem bem delineado, você precisa focar muito nele, né, dar tempo dentro da história para que ele se desenvolva. Né? E quando você foca muito na ação,
né, você quer mostrar exemplos e tal, acaba que você perde um pouco desse tempo de mostrar o seu personagem. E aí a gente vai evoluindo aqui e na teoria, né, de primeira fase ser mais crítica e mais realista e mais liberal, né, e mais progressista, e evolução para que o Essa acabe se tornando mais conservador. À medida que os anos passam, a postura oscila, o passado e a tradição, que até então eram renegados, né, eles voltam para a obra, né? E aí o Cândido vai chamar aqui, ó, uma coisa que o Cândido observa muito bem, muito claro e rico, né? Reconciliado com o sentido tradicional da civilização da sua pátria. O romancista cai encontrando no campo repouso para a inquietude. Então, o campo seria fuga, o fugus urban, né? Mas na verdade não é fugir da cidade, é fugir dessa dialética da cidade do campo. Ou quando você foge para o campo, você suspende, de certo modo, as questões, a própria questão urbana, industrial, a dívida que Portugal tem enquanto evolução. Então o campo você mantém suspenso, o que realmente não foi feito, né? É claro que é bom a gente salientar que o próprio Antônio Cândido ele mostra pra gente que isso não foi assim, a gente não teve essa mudança muito desenhada Rio Negro e Solimões, né? O branco e o preto do Town e Country. Na verdade, o Antônio Cândido mostra que isso não aconteceu de forma abrupta, né? Ele já acentua que ele coloca que os maias, né? E a própria capital de 78 já antecederia o que seria visto. Por quê? Porque os maias será a obra principal, né? Ele vai colocar aqui, ó, o autor do artigo coloca que é a obra por excelência, que ela vai perceber o embate entre o campo e a cidade. Né, o romance se desenvolve em torno dessa oposição, né, e como um mau presságio que se realiza, acaba pela vitória da cidade sobre o campo. Né? Então é muito interessante isso, sabe? Muito interessante pensar Portugal por essa ótica, muito importante. É muito interessante por esse viés aí, você pensar as obras do próprio Essa de Queiroz nessas duas fases dele. Então, aqui ele vai fazer uma menção, né, a um fato que de repente afetaria a vida do autor, para que ele pudesse conviver com o seu infortúnio, né, e ele vai para o campo, tá? Bem, e aí corrobora, né, ou fundamenta que não foi uma transição tão rápida, mas ela foi. Os maias ele já traz essa transição. Para o crítico, esse romance é a obra-prima de Essa. Então, isso aqui é muito importante aqui para quem está estudando, quem está acompanhando aí, né? Turma de literatura portuguesa, que é aqui na Universidade Federal de Rondônia, Literatura Portuguesa 3, né? Igual eu tenho a honra de lecionar. Aqui é um ponto muito importante, ponto nevrálgico, como diz o nosso Alfredo Bose, que a obra, para Antônio Cândido, Os Maias é a obra-prima de Essa, né, do romance naturalista universal. Tá? É nele que ocorrerá o equilíbrio, né, entre a visão urbana e a visão rural, sem o predomínio de uma sobre a outra. Então é o ponto, é o fiel da balança. Embora nos Maias a cidade ainda se apresente superior à província, né, já paira uma visão de que se o campo produziu tipos asquerosos, né, como o Golvarinho e o Eusébiozinho, na cidade também você vai ter isso. Né? Então lá a gente vai ter os tipos, como ele colocou aqui, ó, João da Égua e o próprio Carlos da Maia, como dois aí, personagens, crias, né, dessa urbanidade. O romance ele vai inaugurar personagens provincianos, também de bom caráter, né? Que vão ter figuração acentuada na ilustre Casa de Ramírez e na Cidade das Serras, já do começo do século XIX. Contudo, no século XX, né? Contudo, na história dos maias ainda prefigura um país decadente. E aí o próprio Antônio Cândido
né, vai fazer essa abordagem aqui interessante. Ele vai dizer: a vocação de Lisboa, lê-se a cada instante nas entrelinhas, né, é para a aldeia grande. E em meio a essa confusão de estilos, ressaltam os tipos da boa cepa rural, os fidalgos do campo, da tradição e de caráter. Então, ainda é um país buscando, ainda é um país sendo construído, né, buscando ainda construção. E aí a gente está aqui batendo na tecla da questão da ambiguidade do campo e da cidade, né? Ela deveria ser compreendida, né, segundo Antônio Cândido, análogo à ambiguidade encontrada na própria cultura portuguesa dos 800, tá? E aí é bem legal qual é essa ambiguidade? É um Portugal que não consegue se libertar do peso do passado, né? E que vai viver aí meio que na fronteira entre a modernidade e o passado. E aí você vai lembrar do próprio Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, ele tá aí nesse momento aí com o seu Ricardo Reis, com o seu Alberto Caieiro, né? Com o seu Álvaro de Campos, né? Então, você tem essa... que eu venho sempre atenuando não, mas eu venho sempre batendo nessa tecla dessa ambiguidade, tá? E aí ele vai fundamentar nesse trecho aqui, ó. A ambígua civilização portuguesa, incapaz de libertar-se do peso do passado e de forjar com estilos tradicionais uma síntese de vida, criou para essa de Queiroz um impasse literário que ele resolveu pelo abandono da linha urbana. Então, se a gente pensar que o essa não seria idiosincrático, né, se expor suas obras sem passo temático. Mas, de qualquer modo, ele vai acompanhar as ambiguidades de próprio Portugal, que são ambiguidades da literatura portuguesa desde então e desde sempre. E isso, então, é bem, bem, bem importante. Agora, é claro que o Matos aqui, na página 475, citado pelo Neri, ele diz que as ambiguidades são recorrentes na geração de 70. Tá? Então, não é só um fato típico do essa questão, de repente, dessa ambiguidade. Também é importante aqui, como caráter de observação, o próprio texto está fazendo isso, que, embora, né, a gente tenha a tese aí da dialética entre campos versus a cidade, o Antônio Cândido também ele pensa numa atitude que ele chama de compreensiva da obra de Eça de Queiroz, né? Que em alguns momentos o crítico ele coloca um pouco de Eça como reacionário, né? Talvez já principalmente nesse momento aí onde ele vai fazer essa síntese, né, da obra a partir da obra Os Maias. E aí a gente vai ver isso aqui porque no penúltimo capítulo da análise, né, no qual o próprio texto diz aqui, no qual o tom sociológico parece prevalecer, aí a gente vai ver aqui mais ou menos o que o Essa acaba, né, pensando. Cândido esclarece que os personagens de Essa transparecem sempre um apelo ético à norma vigente, né? Ao contrário de personagens conhecidas, ele usa Stendhal como exemplo, que estão sempre alheias à moral comum e prontas a transgredir as convenções sociais. Aí ele diz, ó, em Essa, pelo contrário, há um apelo permanente à norma e os que dela se afastam estão condenados. Então, essa fama, essa pecha de reacionário que o Cândido coloca no Essa, é que ao mostrar esses personagens que atacam as normas, ele também mostra as normas, né? Há um apelo permanente à norma. Por trás da crítica, ele elabora uma norma, né? E aí ele diz, ó, o escritor português teria uma moral a ser seguida e tal atitude parece figurar no discurso do crítico como algo questionável, né? Pelo fato de ele não transpõe os valores tradicionais. Então, assim, no íntimo, não é falar que o Essa foi alguém que superou esses valores tradicionais.
Não, muito pelo contrário. Ele mantém esses valores conservadores até em obras que eram ditas não conservadoras. Então ele vai falar, ó, com efeito, essa jamais se libertou da velha moral portuguesa, do culto idealizado, da honradez aldeã e forte, de um padrão corriqueiro e convencional, que em suma é o de Júlio Diniz. Então ele diz que para Antônio Cândido o fato de utilizar personagens imorais para serem contraponto, né, e funcionar como medida de moral, né, é o que deflagra a conivência com os tradicionalismos da moral portuguesa. Então, quando ele mostra o personagem que não se enquadra moralmente, os personagens com defeitos, entre aspas, de moral, ele está simplesmente realçando a moralidade. É um efeito inverso, né? Um efeito inversamente proporcional. E o próprio Cândido vai dizer, ora, se justamente a tais personagens comete a tarefa de contrastar as podridões, a decomposição social e as fraquezas dos caracteres individuais, podemos dizer que jamais conseguiu liquidar dentro de si aquele tradicionalismo contra o qual investiu na mocidade. Ou seja, esse tradicionalismo ele transborda, né, depois, já mais à frente, na obra do próprio Eça de Queiroz. Então, e aí a gente tem aqui alguma coisa, pulei uma parte aqui para a gente avançar, onde talvez o Cândido aborde o autor em perspectiva da sua própria carreira, né? Nas estratégias de escritor, né, e de autor e de alguém que tem uma estratégia de crescimento, ele acabou sendo influenciado pelos novos ideais, né? E que o próprio Cândido diz aqui, ó, que pouco a pouco levou ele a se acomodar numa visão mais puramente literária do romance, a fazer estilo demasiado ostensivamente, pondo de lado o sentido pragmático, de luta dos primeiros livros. Aqui a gente vai ter, legal aí você que está acompanhando, está até agora aí na aula, que aqui a gente vai ter uma coisa interessante. Nós temos a perspectiva do escritor técnico e do escritor que quer ficar e que quer vender um estilo, quer fazer um estilo, e do escritor que é combativo e acredita que a literatura é mais pragmática e vai exercer um papel social. O Cândido diz que no primeiro momento, por exemplo, do Crime do Padre Amaro, o Eça tinha essa força, né? Não força, mas essa vontade pragmática de mudança. E depois ele acabou pendendo para um lado técnico, de repente, de deixar marcas específicas, identidades escritas que ele criou e que ele queria deixar. E aí, o texto aqui vem caminhando e diz, ó, conforme caminha para a conclusão, Cândido modula a sua crítica, né? Indo ao encontro de uma compreensão mais estética da obra de Eça. Aí é o que a gente está falando aqui, a gente tem um cruzamento, né? A gente chegou numa via onde tem não é bem um cruzamento, nós temos uma bifurcação. Então, ou seguimos o caminho do sentido da obra dentro da sociedade, o impacto dela e a intenção dela dentro da sociedade, fazer crítica, se posicionar, ou a obra do ponto de vista técnico, artístico, que a crítica viu, que os outros escritores viu, né? E aí o Cândido ele vai fazer aqui mais ou menos uma seguinte ideia. Como essa não se libertou da velha ética, mesmo falando que sim, era de esperar que seu socialismo e sua irreverência acabassem por ser não vencidos, que nunca foram, né? Mas equilibrados, compensados pela irrupção dos antigos valores recalcados, que é o sentido rural da vida, acatamento da tradição, conformismo em relação aos poderes estabelecidos, senso poético, em vez de destruidor da cultura portuguesa. Então, isso aqui tem muita coisa interessante, porque em vários momentos da literatura, a gente tem esse questionamento do papel da obra do escritor, da função combativa que o escritor tem em reestruturar ou tentar reestruturar a sociedade, e quando esse papel ele acaba se perdendo, e vem aí quando que isso acontece, né? Em detrimento de que forças? E o Antônio Cândido ele coloca aqui, ó, sentido rural da vida, acatamento da tradição,
conformismo em relação aos poderes estabelecidos, isso é muito natural com o escritor que precisa viver a vida, que precisa crescer e ganhar dinheiro. Tá? Estranhamente, mesmo depois de vários trabalhos, né, como Entre Campo e a Cidade, no qual há uma relativização da alcunha de reacionário que foi imposta a essa, então é bom anotar e é bom a gente perceber que realmente ficou essa alcunha, né, de reacionário. Ainda perduraram por algum tempo as discussões sobre um reacionarismo ou reconciliação desempenhada por essa com relação à sua última fase da obra. Fala, por exemplo, que se a gente pegar aqui a Ilustre Casa de Ramírez, ela tem um pouco de tradição nacionalista, né? Então ela vai ter aí algumas questões interessantes. Bem, pessoal, se a gente fosse jogar para os dias de hoje, a gente projetar essa discussão atual de um essa reacionário ou de um essa revolucionário, é muito interessante, porque a gente pegaria aqui esse trecho, separaria esse trecho aqui, onde diz aqui, ó, ainda hoje, tanto a esquerda como a direita continuam a discutir o assunto, né? Então, é muito interessante essa perspectiva. A direita o considera nacionalista, tá? Principalmente aí você pegar a Ilustre Casa de Ramírez e tudo mais. Enquanto que a esquerda mantém a tese de que o Essa teria nascido na juventude um radical. Então, olha que interessante como eles pensam, como a polarização que se tem, que se tem, consegue realocar as peças do xadrez de acordo com as suas ideologias. E aí, depois de 45, depois das publicações, né, das publicações do centenário do Essa, aí é que os campos ideológicos ficaram mais extremados. A esquerda era dominada pelos comunistas, principalmente ali em 45, privilegiou essa mais a juventude, né? E a direita de Salazar, por exemplo, concentrou admiração nas últimas obras. Então, todo mundo encontra representação aí na obra do Essa de Queiroz. Aqui o próprio texto diz que mesmo depois da morte dele continuou essa ambiguidade aí rolando. É super legal para a gente que estuda a literatura portuguesa pensar nisso, né? O próprio Cândido diz que, na verdade, o Essa ganhou o título de ser um revolucionário, principalmente por ter participado da geração de 70, mas aí começa a pesquisa etnobibliográfica e biográfica e mostra que, enquanto que estavam lá discutindo, o Antero de Quental estava discutindo com representantes, né, socialistas e tal, o Essa estava nos casarões, né, conversando com Ramalho Ortigão, vivendo das benesses, né, de favores e tudo mais. Não de favores específicos, mas vivendo daquele ambiente de dinheiro. E a própria questão das conferências do Cassino Lisbonense, isso aqui é uma coisa bem legal aí da gente anotar, principalmente dessa palestra que ele pronunciou, né, chamadas Conferências do Cassino Lisbonense, que tinha uma aura revolucionária, ficou na aura mesmo, né, porque é muito mais pela presença do Essa lá, pela história que isso criou, do que pelo próprio conteúdo realmente da palestra, né? Então, a gente atribuiu ao Essa um caráter político que talvez ele não teve, que talvez ele não estava, né? Não estava ali para isso. E ele próprio mesmo, né, numa crônica Antero de Quental, ele acaba falando que, em vez de estar cuidando dos interesses socialistas, né, do movimento socialista, ele simplesmente estava viajando, percorrendo o mundo, né? Ele até diz, ó, viajando o mundo aqui da magoada Jerusalém a estridente Chicago. E aí a gente vem desdobrando, né, costurando essa coisa de do que ele realmente fez e do que ele realmente representou para a literatura. Então é muito legal esse jogo de fazer e representar, né? Muitas vezes e o Essa, sim, resumidamente aqui, a gente indo para os finais aqui, a gente conseguiu mais ou menos dar uma analisada nessa grande tese do Antônio Cândido, né, entre o campo e a cidade.
que também, basicamente, a gente poderia resumir aqui, entre o reacionário e o revolucionário, né? Entre esse essa revolucionário e entre esse essa reacionário, nem tão reacionário assim e também nem tão revolucionário assim, né? Modular aí dentro, que também ele foi desapegando de um pragmatismo político e foi se acoplando numa qualidade literária também muito grande, construindo um estilo, lastreando a obra dele com a competência de escrita, né? E claro que a gente, pegando aqui o parágrafo final desse artigo, ele vai dizer isso aqui, ó. Essa tensão aponta para a impossibilidade de escolha entre um polo e o outro, desta ou daquela fase como sendo a mais representativa da obra de Essa. Essa tensão transparece, sobretudo, um escritor que se abre às diversas linhas de pensamento que lhe são disponíveis, não se posicionando nem à direita e nem à esquerda, mas aproveitando elementos de diversos pontos de vista na forma de pensar e encarar a vida. Então você aí, a gente encerra aqui, né, no calor dessas discussões do momento que nós estamos vivendo, onde há grupos de pessoas relembrando o nazismo ou relativizando o nazismo, ou outros relativizando o comunismo, outros relativizando o ultraliberalismo ou o anarcocapitalismo. Então, nesse contexto muito, muito efervescente, líquido que a gente está vivendo, né, é aquela pergunta: bem, será que o Essa realmente teve seu momento reacionário, teve seu momento revolucionário, e ele sabia exatamente se posicionar nesses dois momentos? Ou isso é um caráter apenas de evolução do artista enquanto fases ligadas ao autor e a pessoa física que está por detrás do autor, por trás do escritor? Ou uma forma de a gente começar a pensar a literatura não só por essa polarização radical, mas os diálogos, né, e os diálogos, as sínteses que são possíveis fazer entre as duas coisas. Então fica aí essa reflexão, né, que de repente não é nem direita nem esquerda, mas a gente pensar nos pontos de convergência que o Essa, de certo modo, mostrou na obra dele, principalmente aí, se vocês forem ler Os Maias. Beleza?